Bom dia, quinto B, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de História e Matemática. Então, hoje a gente vai fazer duas atividades, duas matérias. Então, na aula de História de hoje, a gente vai fazer a revisão da unidade 2, da página 42 a 71. A revisão. A atividade é da página 70 a 73, então prestem atenção, vocês estão fazendo em páginas erradas quando vocês entram na sala de aula da Pro, tá bom? Então, atividade da página 70 a 73. Quando o homem deixou de ser nômade, isso quer dizer, ele parou de mudar de lugares e virou sedentário, deu o início ao comércio. Então, quando a gente fala em comércio, o que vem à sua cabeça? O que você lembra quando diz a palavra comércio? Lojas, comprar coisas, dinheiro, feira, que mais? Supermercado. Você lembra dessas coisas quando você escuta a palavra comércio? Hoje a gente pensa nessas coisas, mas não era assim. Lá atrás não tinha essa diversidade de coisas. E há 10 mil anos atrás, o comércio se baseava na agricultura, na pecuária e na agricultura, que eram trocas de produtos rurais, trocas de animais. Então, aqui na página 42 e 43, mostra um mapa no livro de vocês e cada região comercializava alguma coisa. No Brasil, o cultivo se baseava na mandioca. No Peru, se baseava na criação de lhama e na reprodução de animais, de alpacas, de lhamas. Então, o comércio era a subsistência das pessoas. O que é subsistência? As pessoas criavam e cultivavam as coisas para sobreviver. Aí, as famílias começaram a cultivar bastante coisas, a estocar as coisas. E para não perder, vamos supor, ela plantava bastante coisa, ela criava vários animais, e para não perder isso, para não haver desperdício, começou as trocas. Então, eles começaram a trocar com outras famílias, né? O peixe, as frutas, a carne, peles de animais, grãos, a trocar com o que aquela família produzia, para ela não perder a produção dela, e aí também ela aproveitava e trocava por coisas que ela não tinha. Então, eram trocas diretas. Eu tenho uma plantação de verduras e você tem uma de frutas. Então, eu tirava as coisas para mim na minha plantação de verduras e o que sobrava eu levava numa feira para trocar com a pessoa que tinha plantação de outra coisa. Isso valia para carne, para grãos, para várias coisas. Então, a troca a gente chamava de escambo, troca ou permuta. Aí, com o passar do tempo, essas trocas foram ganhando novas relações e produtos e valores. Então, aí começaram a trocar por potes de cerâmica, pilão para moer alimentos, cestos de vime, sapatos feitos em couro. E aí, cada coisa tinha um valor diferente da outra. Então, eu não conseguia mais trocar o meu pezinho de alface por um pilão. A gente tinha que trocar as coisas do mesmo valor. Mas para facilitar essas trocas, teve o surgimento da moeda, de um símbolo de equivalência. Por quê? Porque não era simples de realizar as trocas. Eu poderia ter lá vários couros de boi, mas a outra pessoa poderia não querer isso. E eu estou precisando do produto dela. Vamos supor que a outra pessoa ela tem leite.
e eu tenho couro de boi. Eu queria trocar isso com ela, mas ela não quer isso. Então precisou criar um símbolo de equivalência, uma moeda para trocar. E o que eles usavam? Eles usavam um produto como moeda que era o trigo. Então as sementes de trigo serviam como moeda. Então eu tinha lá tantas sementes e eu conseguia trocar com outra pessoa um número de sementes por aquele produto. Então foi o primeiro tipo de moeda que começou a surgir, um símbolo de equivalência, que foi o trigo. Então, as sementes de trigo foram utilizadas por muito tempo como moedas por civilizações antigas. Em cada lousa dessa da Pro, a Pro coloca o número da página, que ela está fazendo a revisão, ó, página 48 agora. Na outra, ó, página 46. Então, tudo isso daqui tem no livro de vocês, ó. Das primeiras trocas, página 44 e 45. O comecinho, página 42 e 43. Aí o comércio começou a se desenvolver, a crescer e a ocupar os espaços. Então, depois disso, na página 52, mostra as rotas comerciais que começaram com os fenícios. Fenícios eram um povo do Mediterrâneo. E os fenícios, eles não tinham cultivo de agricultura e nem criação de animais. Os fenícios trocavam produtos. Então, aqui tem alguns produtos dos fenícios, ó. Colar fenício de pasta de vidro, peças do século IV a.C. E também a moeda fenícia, já era diferente, olha só a moeda fenícia. Então, aqui eram as rotas comerciais dos fenícios na época do mar Mediterrâneo. Então, no princípio, as trocas comerciais aconteciam só no mesmo povoado, de família com família. Depois começaram a navegar e fazer as trocas entre povos diferentes, regiões diferentes. Então, eles levavam as suas mercadorias, os seus produtos pelo mar ou pela terra para trocar em outras regiões. Então, aquele comércio que era pequenininho ali expandiu, cresceu e foi aumentando a área de troca, a área comercial. Então, olha só, os fenícios habitavam uma estreita faixa litorânea do Mediterrâneo, onde hoje se localizam o Líbano e parte da Síria. A região ela era pouco favorável para a agricultura, e por isso que eles se dedicavam a trocar produtos. Então, eles não tinham agricultura. Rotas comerciais ao longo do tempo. Então, começou com os fenícios no mar Mediterrâneo e depois o desenvolvimento de várias comunidades fez o crescimento do comércio. Então, várias comunidades começaram a surgir com o crescimento do comércio. E as rotas comerciais foram comuns entre vários povos, e essas trocas, as comerciais e culturais, permaneceram por longo tempo. Então, as trocas e as rotas comerciais foram usados pelos gregos, pelos romanos, pelos árabes e italianos, venezianos e genoveses. Então, todos esses povos, eles faziam rotas marítimas com barcos, com embarcações, ou rotas por terra, com animais, com cavalos, para fazer as trocas comerciais de produtos, de alimentos. E nessas trocas, eles conheciam outros povos, então eles conheciam outras línguas, eles aprendiam novas culturas, novos hábitos. E aí a troca ia além dos produtos, né? Porque como ele aprendia novas línguas e novos hábitos, novos jeitos de viver, também tinha troca cultural entre os povos. Só que com esse comércio, com essas rotas,
também teve disputas de lideranças comerciais entre várias regiões. Então as regiões brigavam entre si também para eles terem o domínio do mercado, igual acontece hoje. Hoje, quem que tem o domínio do mercado no país, no mundo? Quem que domina o mercado no mundo? China e Estados Unidos. Na época também tinha briga entre as regiões ali que tinha as rotas comerciais. E um queria dominar o mercado e a região toda. E também tinha os comércios antigos e os povos indígenas. Então, não era só ali no Mediterrâneo que tinha o comércio. A China também tinha o comércio de seda. Então, as rotas de comércios, elas foram criadas pelos indígenas antes da chegada dos europeus. Então, os indígenas também tinham as suas trocas ali. Então, as rotas, as trocas comerciais e o desenvolvimento aconteciam em diversos lugares ao mesmo tempo. Ele não acontecia só no Mediterrâneo, ele acontecia em outros lugares com trocas de produtos diferentes, com rotas diferentes. Então, aqui nesta gravura, ó, mostra retratando o mercado asteca, povo que habitava a região onde se localizava o México. Os astecas comercializavam produtos como o cacau, o milho, os metais preciosos, as plumas, tecidos. Então, os astecas eram considerados uns povos indígenas antigos. A expansão do comércio e das rotas. Então, o comércio começou pequenininho, entre ali as famílias. Aí ele cresceu, né, entre povos e regiões, começando pelos povos fenícios, que foram descobrindo rotas pelo mar e pela terra para trocar os seus produtos. E aí foi expandindo mais ainda o comércio e as rotas. Até o século XV, o comércio era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Depois começou os comércios de especiarias e artigos de luxo. E esses novos produtos precisavam de uma nova rota para ser comercializada. O que é especiarias? Especiarias são temperos. Sabe aqueles temperos que a gente usa na cozinha hoje? Aquilo valia uma fortuna. Cravo, orégano, baunilha, todas essas especiarias valia uma fortuna. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre, pimenta, usadas para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. Elas eram caras no mercado europeu, pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. Então, o comércio das especiarias e artigos de luxo era muito lucrativo e controlada por mercados árabes e italianos, das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Muitos países, porém, queriam participar desse comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Por que uma nova rota marítima? Porque as outras regiões não deixavam entrar ali. Fechava tudo e você não podia passar por ali. Por isso que precisava de uma nova rota. E essa nova rota, que foi descoberta depois de muito tempo pelo português Bartolomeu Dias, era o temido Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Então, ele conseguiu fazer esta rota aqui de navegação, ó. Por que temido? Porque nunca ninguém tinha viajado por aqui, as pessoas não conheciam os caminhos do mar. Então, quando ele conseguiu essa nova rota para chegar no mesmo local que eles já chegavam pela rota antiga, foi uma grande descoberta. E com essas mudanças de navegações, era preciso aperfeiçoar os instrumentos de orientações marítimas. Então, aí surgiu as bússolas, os astrolábios. O astrolábio é um instrumento que possibilita aos navegadores se orientar por meio da observação do Sol e de outras estrelas. A bússola e também as cartas marítimas. As cartas marítimas eram os mapas marítimos,
E naquela época, as pessoas acreditavam em monstros marítimos. Então, olha só que bacana esse mapa. Monstros marítimos, ó, monstros marítimos. O temor dos navegadores diante do desconhecido oceano era tão grande que muitos mapas registravam esses perigos na forma de peixes com tamanhos distorcidos e monstros marinhos, conforme as lendas contadas durante a Idade Média. Portugal e Espanha naquela época eram grandes impérios católicos. Essa fé era representada nos mapas por figuras dos santos. Então, isso daqui é uma carta marítima da época. Olha como era o mapa da época, cheio de desenho representando as regiões. Mapa do Brasil. Ó, o planisfério foi desenhado por Antônio Sanches e publicado em Portugal em 1623. Os portugueses já ocupavam parte do território brasileiro que hoje conhecemos. A América do Sul não tinha sido inteiramente explorada pelos europeus, por isso a sua imagem naquela época era menor. Então, essas são as cartas marítimas da época. Hoje a gente não vai achar um monstro marinho no mapa, não é mesmo? E depois, né, foi as grandes navegações com a descoberta de novos países e novos continentes. Então, as grandes navegações, elas partiram de Portugal e da Espanha. Então, a primeira grande navegação foi a viagem do Cristóvão Colombo a serviço da Espanha, que ele queria descobrir as Índias, mas aí ele acabou chegando em um outro lugar que ele achou que era as Índias, mas não era. Era a ilha de São Salvador. E quando ele desceu lá, ele chamou as pessoas de índios, porque ele achou que lá eram as Índias, mas não eram as Índias. Depois, a outra grande viagem foi a viagem de Pedro Álvares Cabral, que partiu de Portugal. E o que ele descobriu, Pedro Álvares Cabral? Ele chegou ao Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele encontrou os nativos da época. Ó, quando os portugueses encontraram os nativos, eles ofereceram a eles chapéus, colares, crucifixos, como eles faziam na África Ocidental. Em troca, eles receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma embarcação da frota voltaram a Portugal para dar notícia ao rei. Alguns homens ficaram no local e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia, onde chegaram em setembro de 1500. Então, Pedro Álvares Cabral também saiu em navegação porque ele queria chegar nas Índias e ele não chegou, ele chegou aqui no Brasil. Então, todo mundo queria chegar nas Índias. Depois, em 1500, em setembro, eles finalmente conseguiram chegar até as Índias. Então, este é o início do comércio. Começou pequenininho, com troca de família em família, no mesmo vilarejo. Depois foi crescendo com as rotas de navegações, primeiro lá com os fenícios do Mar Mediterrâneo, depois cresceu mais um pouco para outras regiões, até chegar no Pedro Álvares Cabral, no Cristóvão Colombo. Por que eles viajavam? Em busca de trocas comerciais ou de descobrir novas terras para exploração comercial. Comercial na época era exploração de produtos, de especiarias, de coisas que ele achava naquele local, naquela terra que ele descobria. Muito diferente de agora, porque agora a gente fala comércio. Como que é a nossa troca no comércio hoje? Eu posso ir lá e trocar meu alface na loja ali da cidade? Não. Hoje a moeda de troca é a moeda mesmo que você conhece hoje, o nosso dinheiro. Eu tenho X e vou lá e compro alguma coisa. Até voltou, hoje em dia, as feiras de trocas, né? Tem algumas feiras de trocas de brinquedos usados, de livros, mas hoje o peso maior para troca é a moeda dinheiro.
Então, na nossa página 70, 71, 72, 73, tem as atividades de hoje, tá? Então, todas essas páginas até aqui, até a página 69, vamos ver. Da página 42 a 69, vai ter textos para você responder essas atividades aqui, tá bom? Então, a número 1, enumere a sequência dos eventos sobre as primeiras trocas comerciais e o uso de moeda. Então, aqui você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ordem certa. O que aconteceu primeiro? Ó, o valor de um produto, como um alimento, pode ser determinado de acordo com o tempo necessário para sua produção. O papel moeda passou a ser muito utilizado durante o século XIX. Essa daqui é a última, porque o papel moeda surgiu muito tempo depois. Há mais de 6.000 anos, as trocas eram diretas e os produtos trocados tinham o mesmo valor. Essa é o número 1. As trocas eram feitas diretamente, né? De família com família, ali naquele mesmo vilarejo. Em 1645 foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil. Há mais de 3.000 anos, alguns grupos começaram a utilizar objetos como conchas para realizar suas trocas. Então, a gente vai começar aqui, ó. Há mais de 6.000 anos, as trocas eram diretas. Então, aqui é a número 1. E a 2. Há mais de 3.000 anos, alguns grupos começaram a utilizar conchas. Aqui é a número 2. Aí depois você vê quais são as outras na ordem que foi acontecimento. 2. Reúna-se em grupos, não, deixa eu ver aqui, essa 2 aqui não dá pra gente fazer, tá? Então, essa 2 aqui não precisa fazer, a gente vai para a 3. Encontre no diagrama as respostas dos itens a seguir. Eu adoro diagrama. Letra A, embarcações fenícias usadas no comércio pelo Mediterrâneo. Então, aqui vai ter o nome da embarcação. Atividade humana baseada na troca de produto. Lembra que troca a gente pode chamar de escambo, a gente pode chamar também troca, escambo e permuta. Então, algum nome vai estar aqui nesse diagrama. C. Mar localizado entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Qual que é o mar que a gente falou que começou as trocas e as rotas com os fenícios? Mar, tá aqui também. B. Região para onde os pastores levavam os rebanhos no verão. Também tem aqui. Então, você vai achar as palavras aqui e vai encaixar cada palavra na sua resposta. Aí você coloca a palavra aqui na frente. 4. Relacione os textos às imagens. Então, a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3. Tem a legenda dela aqui embaixo, ó. Qual que é o comércio virtual, qual que é o comércio marítimo e qual que é o comércio terrestre. Nossa, isso aqui está muito fácil. Página 72. O texto a seguir foi escrito por um indígena. Ele discorre sobre os nomes dados pelos portugueses aos lugares que encontraram na América. Então, aqui tem um textinho e a pergunta A e B é sobre o texto. Então, as respostas da pergunta A e B estarão aqui neste texto. Letra A. De acordo com o texto, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome à terra, aos rios e às lagoas? B. Qual foi o nome dado pelos portugueses ao lugar onde eles atracaram as caravanas e ao primeiro monte que avistaram? Então, tá aqui também o nome. 6. Descreva a caravana destacando as partes que tornaram essa embarcação tão importante naquela época. Então, as caravanas, vamos ver qual página que ela está aqui. Tem caravana na página 60,
Tem caravana na página 62 e 63. Aí você vai ver as características que fizeram com que as caravanas fossem importantes e se destacassem naquela época. Caravanas é como se fosse um grande barco. 7. Elabore uma legenda para a imagem. Então, aqui tem uma imagem. Como que você colocaria a legenda dessa foto? Legenda é o que descreve a imagem. Olha aqui essa imagem aqui de baixo da 8. A legenda dela, ó. Descobrimento do Brasil. Deixa eu prover aqui na... Descobrimento do Brasil, óleo sobre tela de Aurélio de Figueiredo. Então, Descobrimento do Brasil é o nome dessa foto. E aqui? Qual seria o nome dessa imagem, a legenda? 8. A pintura a seguir representa portugueses aproximando-se das terras que seriam chamadas de Brasil. Então, observa bem a imagem para responder a questão A, B e C. A. O acontecimento representado na pintura ocorreu em que ano? Então, isto tudo aqui está na página 67 e 68. O artista produziu a pintura no mesmo ano do acontecimento apresentado? Explique. Então, aqui na imagem, na pintura, tem o ano que o artista pintou. Qual foi o ano do descobrimento do Brasil? Foi o mesmo ano que o artista pintou a tela? C. O artista presenciou o acontecimento representado? Como ele conseguiu reconstruir a cena? Então, esse artista que pintou essa tela, ele estava lá no descobrimento do Brasil? Como que você acha que ele conseguiu reproduzir essa cena? Então, também tem lá na página 68 uma dica. Os navegantes, os navegadores, eles escreviam diários contando sobre as suas viagens, contando sobre os acontecimentos da época, os registros da época. Hoje a gente tira foto de tudo e posta no Facebook, não é? Naquela época não tinha internet nem celular, muito menos foto. Então, naquela época tinha diários de navegação. Então, como que você acha que o artista pintou essa imagem desse acontecimento? Já dei a dica, hein? Então, essas são as atividades de história de hoje. Também tem a nossa aula de matemática, tá bom? Que vai estar no próximo vídeo. Depois de assistir, entra na nossa sala online.